Nome: Matheus Silveira, famoso filho da Dona Teresa. Por muito tempo fui filho da Dona Teresa. Hoje acho que construí meu caminho e também sou. Na minha cidade sou filho da tia Teresa, famosa professora lá do meu município. Minha formação: eu sou formado em Direito e tenho algumas especializações e o meu mestrado foi ligado aos direitos humanos. Essa é a minha formação. E a minha atividade: hoje eu advogo, bem menos do que antes, trabalho muito mais na área da consultoria, e a docência, essa sim é a minha diversão, é a minha busca, é o meu grande trabalho. Apesar de muita gente achar que a docência talvez não seja até um trabalho, né? Muitas vezes alunos perguntam: professor, o senhor advoga ou só dá aula, né? Muitas vezes tem isso. Então tem essa questão de trazer a docência muitas vezes como se fosse um apenso ou então um bico, mas não, muito pelo contrário, sou professor por vocação e profissão. Dia da Consciência Negra. Esse é um momento importante para se ter voz para mim. Acho que é o grande elemento desse dia, da data. Acho que a data ela é muito mais para que se tenha pelo menos um dia onde se possam ouvir pessoas que não são ouvidas, se dar voz a quem não tem a voz. Porque o dia da população negra, o dia desse povo, da população preta desse nosso país, é todo dia. É todo dia que se levanta, é todo dia que se luta, é todo dia que se conquista, porque as conquistas não são fáceis. Mas o Dia da Consciência Negra, ele é uma data importante por celebrar um herói, e um herói preto. É muito importante isso, as referências. E é muito importante porque nesse dia se marca, se traz aí a questão de se dar voz. E cada vez mais a gente tem visto que esse dia tem sido um dia importante para se ter voz. Racismo é, sem dúvida nenhuma, um dos atos de uma ação muito grave e vergonhosa. Discriminar, né, distinguir alguém, preferir alguém, excluir alguém ou restringir o direito de alguém em razão da sua tez, ou seja, da sua pele, da sua cor, realmente tentar dividir o mundo e dividir as pessoas por critérios subjetivos, critérios, como eu disse anteriormente, de preconceitos, ou seja, conceitos que estabelecem uma ideia de ignorância, desconhecimento, não conhecer, certo? Essa diferença. Mas ele é existente. É importante a gente entender isso. O racismo no Brasil, ele é muito existente e ficou engavetado por muito tempo por causa de uma grande falácia que se tem e se mantém muitas vezes no Brasil ainda, infelizmente, que é a ideia de um povo miscigenado, de um povo múltiplo e que isso não gera racismo. Não é verdade isso, a gente tem essa presença da distinção, essa presença da preferência, essa presença da exclusão pela raça, só basta a gente levantar os olhos. Então o racismo ele é muito presente, infelizmente, no nosso país. Racismo estrutural. Racismo estrutural é quando o próprio elemento social, a própria vivência da gente, nos leva a distinguir, nos leva a estabelecer preconceitos que ficam no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo. A ideia do preto, do negro como vagabundo, a vadiagem, a lei da vadiagem se estabelece, né, ali nesse sentido. A ideia de o suspeito, quem é o suspeito, né, de uma coisa de policial, etc. Né? A ideia do cidadão de bem,
quem é cidadão de bem e quem é cidadão que não é o de bem, aquele que não está. E ele se estabelece muito, 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 muito. É um tópico muito importante. Eu me lembro que eu acompanhava um querido advogado, que foi uma pessoa que me ajudou, que foi um símbolo importante, uma pessoa super humilde, advogado, ali, militante da causa negra, da causa preta no nosso país, no nosso Rio Grande do Sul. E ele sempre me disse: nós que ousamos se destacar, precisamos sempre estar pronto para ser destaque. E um dos elementos é a roupa. Ele sempre diz: cuidado, você vai ver que quando você vestir uma roupa que caiba na visão social daqueles que têm preconceito, talvez você seja em algum momento tratado como igual. Mas se você não estiver, você vai ver que muitas vezes você é já julgado e culpado por ser o que você é. E eu fiquei pensando aquilo e colocando aquilo na cabeça, e é muito engraçado isso, né? Eu sou um preto, um negro no Rio Grande do Sul. Então isso parece não ter muita diferença, mas tem uma diferença enorme, porque a gente está falando de uma minoria que efetivamente é minoria no país, né? Porque no Rio Grande do Sul a população negra, preta, parda, nós estamos falando de 16, 17% da população. Então realmente é uma minoria aqui no Rio Grande do Sul. E é algo muito simbólico a gente, por exemplo, entrar em supermercados e seguranças negros, pretos, ficarem próximo dos corredores que você tá com muita frequência, observar, a gente ter isso. E muitas coisas, é uma coisa inconsciente, é uma coisa inconsciente. O próprio, já numa pesquisa, uma vez que um aluno fez, ligado a essa questão, perguntando para policiais pretos, um dos grandes elementos é que o principal suspeito era uma pessoa preta. Então, essa simbologia é muito grande para mostrar como isso está estruturado na sociedade. E se nós formos ver, a pouca oportunidade, ela é um exemplo. E um exemplo de se dizer de formas muito fortes, eloquentes. Por exemplo, eu pergunto para meus alunos quantos professores na universidade eles tiveram negros. Quantos professores vocês tiveram negros na universidade ou então em toda a vida de vocês? E, infelizmente, eu muitas vezes sou a única pessoa, uma exceção. Já sofri racismo? Sim, sim. Me lembro de, em alguns momentos na própria faculdade, que é a lembrança que eu tenho mais clara e de entender um pouco mais as coisas, porque esses preconceitos estão tão estabelecidos que muitas vezes a gente deixa isso passar sem nem entender, é certo? Aquilo passa, te leva, te magoa, te machuca, e você nem entendeu que você foi vítima de um racismo, de uma diferenciação, de uma agressão, de um crime, de um ato tão desumano. Mas, sem dúvida, me lembro muito bem num processo seletivo de um grande escritório em Porto Alegre, a selecionadora, né, aquela que estava recrutando, a recrutadora, não me olhar nos olhos enquanto olhava, questionava outros 3 pessoas que estavam ali. Era uma grande seleção. E ali, naquele dia, eu senti muito desdém, muita distinção. E me lembro de uma última pergunta que ela fez na seleção, se eu teria condições de estar
vestido adequadamente como um profissional todos os dias da semana? E ela não fez essa pergunta para nenhuma outra pessoa, nenhum outro das 3 outras pessoas brancas que estavam ali. E aquilo me marcou bastante. E frequentemente a gente via em seleções, e isso não é muito distante, isso é início dos anos 2000, que falavam em vir bem apessoado, né, ou estar, né, e aquelas expressões que deixam a entender que tipo pessoa é para um grupo de pessoas, né, não é para outro. E uma outra vez que eu me lembro muito forte foi eu e 2 amigos. Um afilhado meu estava dirigindo, inclusive, branco, querido afilhado. E estávamos eu e um outro amigo, vindo de uma festa que a gente fazia numa cidade vizinha nossa, que era próxima a Porto Alegre, e a gente já estava num período já de juventude, ali depois dos 18 anos, e a gente então passava a semana em Porto Alegre estudando na faculdade, e ia os finais de semana para o interior, para a nossa cidade, fazer festa e ver a família, né? E no domingo de noite a gente ia embora e às vezes a gente passava numa cidade que era próxima ali, que tinha uma festa de domingo de noite, a gente passava nessa festa. E a gente estava voltando dessa festa, passando por uma rodovia federal, né, para ir para Porto Alegre, e tinha uma blitz, certo? Uma blitz de policiais rodoviários federais. E nessa blitz estavam parando, certo? Diversos carros, pediam documentos e liberavam as pessoas. E tinha acho que uns 5 carros parados, nós era o 5º carro, e vários policiais, todo mundo pegando os documentos e olhando os documentos e liberando as pessoas. E aí nesse carro, estava um jovem branco e 2 cidadãos e 2 pessoas negras, eu e mais um. E nós fomos o único carro, né, porque tinham 5 carros parados, nós tínhamos 4 carros parados e o nosso parou. E nós fomos ali naquela visão que eu tive naquele momento, nós fomos o único carro que foi parado e que as pessoas foram mandadas sair e fomos revistados aí e fomos bem maltratados, inclusive, né, na forma pelos policiais. E o engraçado nesse sentido, sem graça alguma, mas do quanto a gente consegue observar a situação e ver que existe uma distinção, que existe uma preferência, que existe exatamente um preconceito ali, é que saíram aqueles 4 carros que estavam na nossa frente, chegaram mais 4 e também não foram revistados, não foram retirados do carro, apresentaram sua documentação civil e foram liberados. Então, são 2 episódios que me marcaram bastante nessa questão de diferenciação, mas já também tive que... Aí eu comecei a confrontar um pouco mais essa questão do racismo. Nesses 2 episódios me marcaram muito porque ficou uma mágoa de não ter reagido àquela situação. E eu acho que os episódios posteriores, principalmente, eles são já de um olhar e de uma forma de agir muito mais forte. E então eu verifico aquela situação e já ajo, já tomo uma atitude. E talvez não tenham me marcado tanto quanto essas situações que realmente marcaram exatamente por você sofrer essa diferenciação e aquilo está tão enraizado que para aquela pessoa que está cometendo muitas vezes parece ser algo comum, parece ser algo do seu dia a dia. Ser negro do Brasil é lindo, é muito bom, que esse país é resultado dessa negritude, né? Respirar esses elementos, né? A gente tem o futebol, onde a gente tem a grande figura negra, né? Pelé, o samba, o carnaval, o choro, entre tantos elementos que a gente pode, né, trazer.
Mas é uma grande batalha também, porque lutar diariamente para o seu espaço. Lutar diariamente para o seu espaço, não ganhar nada de mão beijada e de uma batalha constante. De uma batalha constante. E o que mais me alegra nisso é de algo que eu demorei para perceber, que é de gerar uma representatividade sem nunca ter buscado isso. Que é daquele olhar do jovem, do aluno, que é um estudante de direito como eu fui, e que está tendo uma inspiração que eu nunca tive. Que era de ter um personagem negro, uma pessoa negra que chegou ali, agora é professora, formou, é advogado, alcançou seu espaço. Então, ser negro no Brasil, de modo geral, é lindo, mas é uma batalha constante. Mas, no meu olhar, o que mais me alegra e o que mais me motiva é conseguir, pelo simples realizar do que eu sou vocacionado para fazer, gerar referência, gerar alegria, gerar a possibilidade de oportunidade. Porque quando alguém vê no Matheus um negro, professor, advogado, que conquistou o seu espaço num estado onde a população negra é muito minoria, aquela pessoa está vendo que é possível chegar, é possível conquistar, e isso é algo que me traz uma alegria quando eu vejo isso e quando eu recebo esses retornos que ninguém imagina. Eu acho que isso me faz viver, inclusive, eu acho. Acho que essa seria uma missão de vida, que eu nem adotei, mas que eu vejo que ela é nata, que ela se estabeleceu como nata. Da falta de oportunidades. A falta de oportunidade, sem dúvida, é resultante muito da construção do racismo estrutural. O racismo estrutural estabelece um inconsciente coletivo tão grande na sociedade brasileira que a falta de oportunidades, muitas vezes, parece que é um insucesso pessoal da pessoa. Não, você não conquistou seu espaço, você não dá aula como o Matheus. Você, olha só, o Matheus é preto e conseguiu dar aula. Você não dá, você que fez direito, não dá porque você não quer. Infelizmente, isso não é uma verdade. Isso é muito resultado da falta de oportunidades. As portas se fecham de uma forma tão natural, tão estrutural, que gera uma consequência que é da referência ser a explicação para aquele que tem preconceito, ou seja, você não conseguiu porque você não quis. Olha o Matheus, ele conseguiu. E isso não é uma verdade. Colocar na pessoa o insucesso é um dos grandes elementos de ratificação do racismo estrutural. Porque você lava as mãos, você diz, essa pessoa não conseguiu porque ela não quis, porque ela não se esforçou. Olha lá, o Pelé, olha lá o Matheus, né? Guardadas todas as proporções, eu não quero jamais, nem próximo disso, me comparar ao Pelé. Mas dentro do meu campinho, né, ali. Porque a falta de oportunidades, ela é visível, né? Se a gente fosse pegar de proporção, 16% da população no nosso estado, ela é uma população negra, preta, parda. E quantas dessas pessoas fizeram faculdade junto comigo? Na minha turma, tinha eu mais uma colega,
Na faculdade inteira, olha, que tinham milhares de alunos na faculdade, não éramos nem próximos de ser 10%, quiçá 16%. E dizer que isso é porque a pessoa não quis é de uma ratificação do preconceito muito grave. Porque a estrutura, quando nos impõe, muitas vezes ela oprime aquele que não consegue com quem ela toma como ideal. Como assim? Muitas vezes eu já vi ou já soube que alguém disse ou estabeleceu que aquela pessoa não conseguiu, mas olha só, o fulano conseguiu. E ele é negro. Mas ele conseguiu porque é um ponto fora da curva. A gente tem que parar muitas vezes de estabelecer a exceção como sendo a regra. Ou seja, o fato de eu estar como professor, de eu ser professor, ser advogado negro e conseguir algum destaque ou alguma visibilidade, infelizmente não faz com que diversos advogados negros tenham essa mesma visibilidade. E dizer que eles não alcançaram porque foi falta de mérito ou falta de dedicação e que eu me dediquei mais que eles, é algo muito mentiroso. Porque isso é encobrir a constância da falta de oportunidades que a gente tem. Da presença negra, ela é fundamental. Quanto mais vozes, né, quanto mais referência a população tiver, as crianças tiver, melhor. E isso, apesar da existência tão flagrante de um racismo estruturado na sociedade, a gente tem visto um aumento disso, um aumento da presença negra em vários lugares. Ainda, na maioria desses lugares, como uma exceção. Mas eu sempre falo muito disso, que essa minha presença negra, por exemplo, aqui no curso, que é única, por exemplo, na minha faculdade, por exemplo, na atuação na advocacia, com um destaque, que é uma exceção. O dia mais feliz para mim vai ser quando eu deixar de ser exceção. Quando eu deixar de ser exceção. Não ser o único negro. Quando a gente poder estar aqui no CISC, junto com amigos, falando na internet, falando para vocês, e pudéssemos ter centenas, milhares trazendo a sua experiência e comemorando que realmente estamos conscientes da presença da população negra. Então, a presença negra é inegável que se tem aumentado a voz da população negra no país e no mundo, mas somos exceções ainda. E enquanto formos exceções, nada muda. Então, quanto à presença negra, sonho em poder, daqui a alguns anos, não ser o único em muitos lugares onde estou. Deixar de ser a única presença e sim que ela se naturalize, que ela se estabeleça pelo crescimento, pelo desenvolvimento e pela possibilidade de oportunidades que diversos outros irmãos e irmãs negros possam ter. Das cotas das reservas de vaga são fundamentais e são fruto de um processo desse aumento de representatividade. O aumento de representatividade
gera um maior enfrentamento do problema, ou seja, da presença do racismo. O aumento de representatividade gera um recado social, uma imagem social de que é possível. E o aumento da representatividade traz um elemento que é um elemento que muitas vezes a gente não para refletir. Uma necessária reparação. Nosso país é formado por mais de metade dele de população preta, parda. E esses pretos e pardos, netos de escravo, bisnetos de escravo, não tem nem a possibilidade de contar um pouco da história dos seus bisavós, tataravós, porque a gente não sabe essa história. Eu acho tão bonito quando a gente vê, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a gente tem uma imigração muito bonita, muito linda da população de italianos, alemães. A cidade aqui do Ceís, que é de imigração alemã. Eu acho muito bonito quando descendentes falam muito, né, da história de luta aguerrida de seus avós, de seus tataravós, seus bisavós, na vinda para o Brasil e na construção do seu espaço, com todas as dificuldades que tiveram. E muitas vezes quando alguém fala que não há racismo no Brasil, me vem essa figura de linguagem, né? Será que essa pessoa sabe que a maioria não, mas que a totalidade da nossa população, preta, parda, negra, não tem nem a ideia de quem são seus bisavós, tataravós, da onde a sua descendência veio, porque muitos dos documentos que se tinham foram queimados logo após a abolição da escravatura, porque existia um movimento dos donos de escravos para buscar reparação. Perderam as suas coisas, perderam as suas propriedades, e o governo é que tirou a propriedade deles. Então, os donos, os escravistas, estavam se preparando para buscar uma reparação. Já tínhamos projetos de lei que estabeleciam a indenização aos donos de escravos porque houve a abolição da escravatura. Então, nós tivemos um episódio onde alguns defensores da abolição da escravatura começaram a eliminar os documentos que se tinha ali para que não houvesse essa possibilidade de indenização. E aí você para pensar e olha, nossa, o que será de documento que tinha? Já devia ser pouco. E nem isso foi dado àquelas pessoas para saber das suas origens. E o quão importante, né? A gente saber da nossa origem. Então, a ideia de reparar, a ideia dessa questão da raça, de você ter que olhar o outro e muitas vezes se colocar no lugar do outro, ela parece tão distante quando toca na população negra, porque aquele que pensa ou externaliza a ausência dessa diferenciação, a ausência do racismo, ele não pensou nisso, dessa necessidade de reparar um pouco. E de quem é essa necessidade? Muitos dizem às vezes, mas eu não sou culpado disso. Não é de se buscar culpados. O Estado manteve a economia com ela sendo escravista. E se o Estado manteve isso e cresceu através disso, é o Estado que tem que buscar reparar, reconhecer que aquele erro do passado precisa ser respondido, precisa ser reparado agora. Então,
seria esse um raciocínio, mas a gente poderia trabalhar diversos outros raciocínios que trazem também a necessidade reparatória da política de cotas, de reservas de vagas em serviços públicos ou então instituições educacionais públicas. Mas, além dessa ideia reparatória, que é muito necessária, é a ideia de estabelecer uma convivência uma convivência maior e uma presença realmente dessa fala que por muito tempo que permanece sendo falácia, né, da sociedade miscigenada. Então vamos realmente fazer isso, vamos ter uma maior presença, vamos criar essa presença maior dessa presença preta, dessa presença negra, que aí sim vai miscigenar, aí sim vai misturar nas universidades, gerando profissionais, certo? Que tragam essa referência e que possam ser representatividade para outros jovens. As ações afirmativas não são uma solução para o racismo, mas são um importante instrumento. São um importante instrumento no combate deles. Que sigamos na luta e que tenhamos um ótimo dia da consciência negra. Lembrando que esse dia é um dia da voz, é um dia de colocar a mão na consciência e pensar, refletir sobre a presença da população negra no Brasil, pensar, refletir sobre a nossa atitude frente à presença do racismo e frente à necessidade de sermos uma sociedade melhor, um mundo melhor, um mundo mais igual em oportunidades para todos, independente de raça.